Alô você! Vamos arrebentar com o quê? Com questões de direito penal. Olha, vai ter bastante questão de direito penal agora que vai invocar a parte geral, que eu digo para você que é a parte mais importante do direito penal, porque é onde você vai ter entendimento. Parte especial, artigo 121 até o 359H, mais as legislações especiais, que é onde está previsto os crimes também, a gente consegue ter um entendimento conjunto, leitura, tá? Saber onde estão os pontos importantes, com a parte de entendimento mesmo de direito penal que está na parte geral. Mas não vamos ficar de enrolação não, vamos para as questões para que a gente possa arrebentar em qualquer prova. Faz o seguinte, acompanha comigo aí na tela a primeira questão. Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, encontrar. Considere que, sem desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem saber de nada, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio com pena reduzida de 1 a 2 terços. Erradíssima questão. Por que está errado? Cara, o que o Aldo fez? Olha só, ele simplesmente cogitou, preparou a estrutura de um crime. Só que o crime só pode ser punido se entrar na esfera de execução, ou seja, se tiver execução para poder chegar à consumação. No Brasil, em regra, o crime não pode ser punido se não chegar ao menos a ser executado. Evandro, onde está isso? Artigo 31 do Código Penal. Beleza? São as fases impuníveis do crime. Cogitação e preparação. Agora, toma cuidado. O que a questão estava perguntando é se ele ia responder por homicídio. Por homicídio ele não responde. Porque a ideia do Aldo era o quê? A ideia inicial, o elemento subjetivo, a vontade de cometer o crime era de homicídio. Era esse que ele cogitou, que ele preparou, que ele pretendia executar e que ele queria consumar. Só que o que acontece? Ele não chegou na esfera de execução. Não houve situações alheias à vontade do agente, porque ele nem entrou na esfera, ele não começou a executar, então não tem um crime de homicídio. Agora, poderia ter, se a questão cobrasse, era o crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo. Ou seja, a mera preparação do crime já constituía um crime autônomo, porque ele estava armado. Mas crime de homicídio não tem. Tranquilo? Vamos para a próxima. Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado ato típico e antijurídico, em estado de absoluta inconsciência, em razão de estar voluntariamente sob influência de álcool. Nessa situação, Bartolomeu será penado normalmente, por força da teoria do actio libera in causa. Tá certo, certíssimo. O que é a teoria do actio libera in causa? Liberdade, ação livre na causa. Olha só, o crime é composto por fato típico, antijurídico e culpabilidade. Legal. Você sabe que a culpabilidade, ela tem requisitos dela, obrigatório, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Para que você cometa o crime, na prática, você tem que ter cometido o fato típico, tem que ser antijurídico e você tem que ter possibilidade de responder pela pena, tem que ter culpabilidade. Ou seja, você tem que ser imputável, tem que ter mais de 18 anos e ser mentalmente são, você tem que ter a potencial consciência da ilicitude, não pode estar em erro de proibição, você tem que ter exigibilidade de conduta diversa, não pode acontecer com ação moral irresistível ou obediência hierárquica. No caso dele, existe uma coisa que exclui a imputabilidade, que é a embriaguez, olha só, embriaguez involuntária por caso fortuito ou força maior. Essa embriaguez involuntária por caso fortuito ou força maior, essa exclui a imputabilidade penal. Só aqui no caso concreto, você já reparou aí na questão que está falando que a embriaguez do cara era voluntária? O cara foi, encheu a cara, saiu à noite, perdeu a consciência, cometeu um fato típico, deu uma porrada na cara de alguém, matou alguém, não era permitido pelo direito e ele vai ser considerado imputável, não vai ter excluído nada de uma dessas aqui. Evandro, por que ele vai ser considerado imputado se ele estava completamente embriagado? Porque a embriaguez voluntária, olha só, a embriaguez voluntária, ela pega o princípio do actio libera in causa. Evandro, que princípio é esse? Olha só, na prática, para você cometer um crime, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você já reparou que no caso concreto, o cara encheu a cara, bebeu,
perdeu toda a consciência. Cometeu um fato típico antijurídico, que chegou de manhã, estava sendo preso lá e ele nem entendia porque ele estava sendo preso. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Eu bebi, matei o cara, mas eu não queria, eu não sabia o que eu estava fazendo. O Código Penal diz, se você beber voluntariamente, pelo princípio do actio liberi causa, e você perder, por exemplo, a consciência do que você está fazendo durante a madrugada e foi matar alguém ou cometer algum crime, você vai responder pelo crime normalmente. Ou seja, o actio liberi causa diz ação livre na causa. É igual aquele filme, se beber não case, porque você vai fazer merda. E se fizer merda, o Código Penal vai te punir. Vamos para a próxima questão. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, indiscutível na jurisprudência, não exclui a responsabilidade da pessoa física, autora, coautora ou partícipe da mesmo fato delituoso, o que caracteriza o sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. Bem, vamos lá, tá correta essa questão, vamos explicar o porquê. O legal foi que a banca mexeu legal com essa questão, né? Por que a questão tá correta? Olha só, o STJ e o STF, os dois que são a jurisprudência máxima no que tange a leis federais e a norma constitucional, ele diz o quê? Que a pessoa jurídica pode, sim, ser responsabilizada, na regra, por crimes contra o meio ambiente. Então é indiscutível com eles, é indiscutível na jurisprudência. Não tem que discutir o quê? A possibilidade da pessoa jurídica responder pelo crime. O legal é que o STJ fala assim, que obrigatoriamente tem que existir a teoria da dupla imputação. Ou seja, tem que ter a pessoa jurídica e tem que responder com ela um sócio gerente ou administrador. Ou seja, tem que ter uma pessoa jurídica mais uma pessoa física. Teoria da dupla imputação, o STJ. O STF, ele fala que não, que a pessoa jurídica pode responder sozinho, penalmente, ela pode ser penalmente responsável. O legal é que nessa briga, o STJ é a corrente o quê? Majoritária do direito. Ou seja, o que manda é a teoria da dupla imputação, tá no final. Mas realmente, cara, é indiscutível na jurisprudência que o STJ e o STF, eles vão no mesmo sentido, na possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, tranquilo? Então a questão está certinha, desde o início, que é indiscutível, até dado o final, que é a corrente majoritária. A língua portuguesa mexeu com muita gente nessa questão aí, tranquilo? Mas está correto. Vamos para a próxima. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima, que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor, mas, pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe grave ferimento. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima da tentativa do estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente, mesmo contra excesso. Errado, isso aí é chamado legítima defesa sucessiva. Como é que funciona? Olha só, eu vou jogar no quadro para que você entenda. Imagine o seguinte, imagine que esse cara aqui tá com uma arma, ele é o estuprador. E o de azul é a mulher, só para você entender, tá? É a vítima. O A, que é esse aqui, vai contra a vítima, que é o B, e tenta cometer o crime. Vamos supor, agora eu vou dar um exemplo mais fácil. O A vai dar um tiro no B. Agora, quem é o autor? Esse. Quem é a vítima? Esse. Legal. A vítima, para se defender, ela vai e agride o A. Se ela vai e agride, na verdade, ela está repelindo injusta agressão atual iminente direito dela. Ou seja, ela vai estar em legítima defesa. E ele, se estava tentando matar, por exemplo, ele está no crime de tentativa de homicídio, porque ele naturalmente não conseguiu matar a mulher. Legal. Agora, imagina que a mulher consiga subjugar ele. Ela vai dar um soco nele, a arma cai. Aí o A está caído. Olha aqui. Opa, vamos escrever de preto aqui para você não confundir. O A, que era o autor, agora ele vira o quê? Ele acaba de virar a vítima. Por quê? Porque a mulher foi e deu uma pancada nele. Ele tentou matar e não conseguiu porque ela estava em legítima defesa. Ele caído, ela vai lá achando que ainda tem agressão, pega a arma do cara, o cara já está caído, já tinha cessado a agressão dele.
e ela de legítima defesa, ela se excede na legítima defesa, porque a legítima defesa é assim, você reage, quando o cara para a agressão, você tem que cessar na hora, e ela não cessou, olha aqui, ela está continuando a agressão. Imagine que ele tenha guardado lá na bota outra arma. Quando ele vê que ele, que era o autor do crime, ele vê que ela vai matar ele no excesso, ele vai, saca a arma e para se defender agora, faz um disparo nela. Ou seja, ele sai de autor e agora ele entra na legítima defesa. E ela acaba de entrar no quê? No excesso. Agora tem que tomar cuidado. Nesse caso é legítima defesa sucessiva, esse exemplo que eu dei. O agressor agrediu a vítima que reagiu, legítima defesa e tentativa de homicídio, por exemplo, nesse caso aqui. O cara caiu e a vítima, outrora, agora é o quê? Agora é o autor. E aí a pessoa que era a autora vira a vítima e para se defender, porque senão ele vai morrer, não tem jeito, ele vai e repele a injusta agressão. Agora ele está na legítima defesa. Tranquilo até aí? Isso aqui é chamado legítima defesa de legítima defesa ou legítima defesa sucessiva. Olha que legal a questão. A questão fala que ele pensando que ainda está no influxo da legítima defesa, ou seja, essa mulher aqui, ela estava na legítima defesa e ela se excedeu na sua questão, não porque ela quis, mas porque ela estava num erro do tipo. Ela ainda achou que estava continuando a legítima defesa e por erro, o excusável e o inexcusável, ele indicou, ela continuou. Nesse caso aqui, ele vai estar em legítima defesa, nessa segunda situação, e ela nem entra no excesso, porque ela estava em erro do tipo. Agora, ele vai responder pela primeira tentativa de homicídio, ou no caso do estupro, vai responder no tentativa de estupro. Tranquilo? Então tá aí, a questão ficou muito boa. Existe sim a possibilidade de legítima defesa sucessiva, ou legítima defesa da legítima defesa. Tranquilo? Vamos para a próxima. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera a tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. Bem, olha só, tem muita gente que confunde essa parte, tá? Quando você pega lá dos crimes do artigo do 312 para frente, que você pega os crimes praticados contra a administração pública. Nesse caso do 312, é crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. É um capítulo do título, crimes praticados contra a administração pública. Na verdade, tem 5 capítulos ali dentro. Crime praticados por funcionário público contra a administração geral, crimes praticados por particular contra a administração geral, crimes contra a administração estrangeira, crimes contra a administração da justiça e crimes contra as finanças públicas. Esses são os capítulos do título crimes contra a administração pública. Só que o primeiro, que é os crimes chamados dos crimes funcionais, tá? Crimes funcionais, por quê? Porque são aqueles que têm que ter a qualidade do autor, do sujeito que está cometendo o crime, ele tem que ser funcionário público e tem que estar em razão do cargo. Peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, condescendência criminosa. Todos esses crimes estão dentro dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Os crimes funcionais, eles podem ser funcionais próprios e eles podem ser funcionais impróprios. Olha só. Quando é funcional próprio, opera a atipicidade do fato. Atipicidade. Quando ele é funcional impróprio, aplica-se a desclassificação do crime. Sei lá, desclassificação, reclassificação do crime, respondendo por outro crime. Um exemplo. O artigo 312, no parágrafo 1º, ele trata do peculato furto. Pô, legal. Peculato furto é o funcionário público na qualidade de servidor que faz o quê? Que vai e subtrai algum bem da administração pública. Se você tirar a qualidade de funcionário público, desclassifica de peculato e vira o quê? Vira furto, vira outro crime, isso for um particular normal. Tranquilo? Mas permanece o crime. Agora, nos crimes funcionais próprios, opera a atipicidade. Dá um exemplo, Evandro. Prevaricação. Se você pegar o tipo da prevaricação e você for analisar ele, você vai ver que quem por sentimento e interesse pessoal deixa de praticar ato de ofício. Cara, você, se por sentimento e interesse pessoal deixar de praticar alguma coisa e você não for funcionário público, não tem crime, gera atipicidade.
Tranquilo? Então, cuidado. Os crimes funcionais são uma coisa, funcionais próprios opera a tipicidade, exemplo, a prevaricação. Crimes funcionais impróprios opera a desclassificação. O exemplo é o 312, tá? Que opera a desclassificação do crime de furto, no caso concreto. Bacana? Vamos para o próximo. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Está correta essa questão. O que a gente está trabalhando aí, meu povo? Você está trabalhando a culpa. Olha só. Quando você pega o artigo 18, inciso 2, a gente trabalha a culpa. Quando a gente fala essa palavra culpa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque a culpa, eu vou pegar ela e vou dividir ela em duas. Ó. Eu estou trabalhando com você, não esquece, o artigo 18.2. A culpa, ela pode ser a culpa normal, a culpa inconsciente, ou ela pode ser a culpa, que é a exceção, que é a culpa consciente. A culpa inconsciente é aquela que o cara age com imperícia, imprudência ou negligência. Você vai dizer que é a culpa normal, a culpa que você conhece, tá? Tinha previsibilidade do resultado, mas o agente não previu o resultado, foi lá e aconteceu. A culpa consciente é quando o agente não prevê o resultado, mesmo que ele seja previsível, ou ele não acredita que o resultado possa acontecer porque ele acredita sinceramente dentro dele que ele pode evitar o resultado com a perícia dele. O exemplo mais clássico é do jogador de faca. Você imagina que o avô ensinou o pai a jogar faca, que o pai ensinou o menino a jogar faca com 5 anos. E ele está jogando faca até agora que ele tem 75 anos. São 70 anos jogando faca. Nunca errou uma faca. Nunca. E ele está jogando faca na mulher da vida dele, que ele já casou, tem 50 anos com a mulher e a mulher ainda está lá, velhinha, e ele joga faca no circo. Só que dentro da cabeça dele ele não consegue prever o resultado errado, porque ele acredita sinceramente que ele pode evitar o resultado com a perícia dele. De repente ele vai e atinge a mulher. E aí? E aí, filho, a única coisa que vai acontecer, vai mudar é o conceito, que na culpa consciente ele não prevê o resultado porque ele acredita sinceramente que pode evitar o resultado. Na culpa inconsciente, o resultado era previsível, tinha previsibilidade e ele foi imperito, imprudente, negligente. Na prática, culpa inconsciente e culpa consciente vai responder do mesmo jeito. Ou seja, os dois pegam a regra da culpa, tem que ter previsão legal. Exemplo, o artigo 121 está escrito lá, matar alguém. Todo crime é doloso, salvo se vier previsão legal, igual tem no artigo 121, parágrafo 3º, dizer se o crime é culposo. Aí ele vai responder, porque tem que haver previsão legal. Mas culpa inconsciente e culpa consciente, o que muda? Conceito. Agora, tem uma terceira, que essa você tem que tomar bastante cuidado, que ela é bem diferente. Aí ela não é essa culpa aí não, tá? Que é a chamada a culpa imprópria. Evandro, o que é a culpa imprópria? A culpa imprópria nada mais é do que, olha só, o erro do tipo do artigo 20, que se divide em erro do tipo essencial e ele se divide em erro do tipo acidental. O erro do tipo essencial, ele pode ser excusável ou ele pode ser inexcusável. O erro do tipo, se ele for essencial e excusável, isenta de dolo, olha só, isenta o agente de dolo e isenta o agente de culpa. Se ele for inexcusável, ele isenta de dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Ou seja, onde está a classificação da culpa imprópria? Está aqui, ó. A culpa imprópria nada tem a ver com o artigo 18.2. A culpa imprópria nada mais é que o artigo 20 do Código Penal, é o erro do tipo essencial e inexcusável que você isenta de dolo, mas permite a punição por culpa. Ou seja, a culpa imprópria é erro do tipo. Quando o agente age com dolo, mas o Código Penal, por política criminal, pune o cara por quê? A título de culpa. Tranquilo? Muito boa questão. Ela englobou essa parte aqui da culpa normal, culpa inconsciente e culpa consciente, mas eu já aproveitei, já trouxe a culpa imprópria e já disse que não é a culpa normal. Culpa imprópria é erro do tipo, culpa consciente ou inconsciente é a culpa normal, o que muda aqui é o conceito. Culpa consciente, o agente acredita sinceramente que pode evitar o resultado. Vamos para a próxima.
Antônio, munido de uma arma de fogo, atira em Paulo, matando-o com o propósito de roubar seu carro. Contudo, logo após assumir a direção do veículo para empregar fuga, Antônio colide com um carro que vinha em direção oposta e acaba sendo preso. Qual foi o crime praticado por Antônio? A. Latrocínio tentado. B. Latrocínio consumado com concurso material com roubo tentado. C. Homicídio consumado em concurso formal em roubo tentado. D. Extorsão qualificada pela morte. E E. Latrocínio consumado. A letra E, crime de latrocínio consumado. Por quê? Bota uma coisa na cabeça, olha só. Quando a intenção inicial é roubar e o cara mata para poder roubar, na verdade, se você for ver, o cara tem 2 dolos, não é, cara? O cara tá com dolo inicial de roubar e ele dá um tiro para matar, para garantir o roubo. Na regra, o elemento subjetivo é roubar. Ele pratica o fim, é o roubo. Ele mata o cara só como meio para garantir o quê? O crime de roubo. Então, o latrocínio, nesse caso, está consumado. Regra do latrocínio. Quando o latrocínio está tentado? Sempre que houver a morte da vítima, independente de ter a subtração ou não, o latrocínio está consumado. O latrocínio tentado é sempre quando o cara tem a intenção, o meio é matar, ele não consegue por circunstâncias alheias, mas a finalidade era roubar. Vou dar um exemplo para você entender. Eu saco a arma e falo, passa a carteira. O cara chega e fala assim, não passa. Eu falei, ah é? Então você vai passar a força. Eu dou um tiro no cara. O tiro pega nele, ele morre, eu tomo um susto, saio correndo e não levo bem. O cara morreu? Latrocínio consumado. Pouco importa se levar ou não bem. Saquei e falei, passa a carteira. O cara falou assim, não passa, eu vou dar um tiro no cara. Dou um tiro no cara, o tiro pega no peito e sai do outro lado, eu vou e subtraio a coisa e saio correndo. Não importa a subtração, se pegou a coisa ou não. A ideia é, o cara morreu? Não. Então vai ser latrocínio tentado. Ah, Evandro, mas o cara morreu, não consegui levar o bem. Latrocínio consumado. O latrocínio vai ser consumado sempre que ocorrer a morte. Tranquilo? Isso é súmula, não tem problema, já está pacificado. Vamos para a próxima. 2 policiais rodoviários federais estão patrulhando em rodovia e decidem parar um veículo para solicitar documento de seu motorista. O motorista está com o documento do carro em ordem, mas sua habilitação está vencida. Os policiais esclarecem ao motorista que ele não pode continuar conduzindo o veículo, que ficará apreendido até que uma pessoa habilitada venha buscá-lo. O motorista oferece a quantia de R$100 para que os policiais o liberem. Os policiais então dizem que só liberariam mediante o pagamento de R$500. O motorista diz que não tem essa quantia e os policiais acabam apreendendo o veículo. Diante da narrativa, assinale a opção correta. O motorista cometeu o crime de corrupção ativa na modalidade tentada e os policiais não cometeram nenhum crime. B. O motorista cometeu o crime de corrupção ativa e os policiais cometeram o crime de corrupção passiva. C. O motorista e os policiais não cometeram nenhum crime, pois não foi efetivado o pagamento do dinheiro e o carro foi regularmente apreendido. D. O motorista comete o crime de corrupção e os policiais cometeram o crime de prevaricação. E. O motorista cometeu o crime de corrupção e os policiais cometeram o crime de concussão, ambos na modalidade tentada. Gabarito é letra B. Cara, eu vou contar essa história pra você. O cara parou, estava errado o particular, foi e ofereceu. Ofereceu já está consumado, cara. Esses aí são chamados crimes de consumação antecipada, porque a execução se junta com a consumação. O mero oferecimento já é crime. Se der o dinheiro é só exaurimento, não precisa dar o dinheiro. Ofereceu já era. Só que olha que legal, quando ele oferece e o policial recebe, o crime já tem de corrupção ativa e corrupção passiva. Mas no caso não foi assim que aconteceu. O cara ofereceu, pronto, o crime já está pronto de corrupção ativa para o particular. Os policiais foram e não aceitaram os 100 e solicitaram 500. Mas dane-se. Corrupção passiva, solicitaram receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ele que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Eles solicitaram, entraram no verbo, eles vão responder por corrupção passiva. Mas você reparou que eles apreenderam o veículo do cara? Legal. Se eles apreenderam, responde por corrupção passiva comum. Agora, se o cara oferecesse, eles aceitassem, liberasse o veículo e não fizesse o que tinha que fazer, que era apreender o veículo, aí a corrupção passiva ia ter a pena majorada. Era a corrupção passiva com aumento de pena. Mas a questão está certinha, a letra B encaixou que foi uma luva, tranquilo? Vamos para a próxima. O crime de lesão corporal seguida de morte é pré-ter doloso, havendo dolo na conduta antecedente e na conduta consequente.
Bem, essa questão foi anulada, sabia? Essa questão foi em 2009, inclusive eu já estava na batida, foi o 12º concurso que eu passei na minha vida, escrivão de Polícia Federal 2009, eu estava lá nessa prova, e quando eu saí dessa prova, eu já estava no curso, eu fui fazer a prova, porque de vez em quando eu faço provas, eu fui lá e já cheguei e falei, essa daqui vai ser anulada, por quê? É preter dolo sim, mas não dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, não tem conduta no consequente, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Ela foi anulada por causa da conduta e o examinador errou. Ele colocou conduta antecedente e conduta consequente. Preter dolo é dolo na conduta antecedente e culpa no consequente. Ou seja, na caso da culpa, é o crime agravado pelo resultado, é porque ele não teve conduta no subsequente. Mas, se tirasse essa segunda palavrinha aí, conduta no consequente, a questão estaria certa, porque está tratando do artigo 19, que é o preter dolo. O que é o preter dolo? O preter intencional é dolo na conduta antecedente e você vai ter culpa no consequente. Mas não uma segunda conduta ali. Por quê, Wanda? Porque você só tem a primeira conduta. Vou dar um exemplo. Imagina que a minha intenção é agredir o cara, eu quero lesionar. Eu vou e dou um soco, dolo na primeira conduta, no antecedente. Eu dou um soco. A minha intenção é cometer um crime menos grave, que é qual? Que é a lesão corporal. Eu erro na medida do soco, o cara tropeça, bate com a cabeça e morre. Eu só tive uma conduta, nego. Eu só tive a conduta de dar o quê? De dar o primeiro soco. Dolo no antecedente. A culpa, o agravado pelo resultado, o resultado mais grave, se deu porque eu errei na medida. Eu fui imperito, imprudente ou negligente, mas eu não tive uma segunda conduta. Então é dolo na conduta antecedente, culpa no consequente. Preter dolo. Essa questão foi anulada, repito, por causa da segunda palavrinha aí chamada conduta, tranquilo? Mas foi muito bom, artigo 19. Meu povo, fechamos aí, muito boa esse bloco de vocês que a gente está trabalhando com questões. Não esquece, questão é importante. Você vê que eu não passo vazar, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Eu não faço isso. Eu pego, eu encaixo na lei, eu te dou uma revisãozinha e eu oriento você da melhor forma possível em cima das questões, tranquilo? Vamos firmes, fazendo turma regular, turma de exercício simulado, que eu tenho certeza que o seu momento vai chegar. O meu chegou, o seu vai chegar também, tranquilo? Alô, você!